Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se vocês forem novos aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e me segue também na minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, hoje tem jogo do Vascão já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e você pode se cadastrar lá na 1xBet e fazer a sua aposta. Além de Vasco e Bangu hoje às 7h30, vocês têm Santos e Iguatemi aí pela Copa do Brasil às 9h30, tem Manchester United, Betis e Sporting versus Arsenal também. Então vários jogos bacanas para você se cadastrar lá no 1xBet e começar a apostar. Se for seu primeiro depósito, você utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaco com T mudo e C no final, que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. Eles dobram até R$ 1.200. 1xBet, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó. Não esqueça também de se cadastrar lá, porque você ainda fortalece o nosso trabalho. Beleza? Bom, só notícia boa, galera. Vamos começar falando aí de Campeonato Carioca. E mais uma vez ontem, na sina do que sido o trabalho do Vitor Pereira até aqui no Flamengo, tem taça valendo, é pau no urubu. É isso mesmo. Ontem valia o título da Taça Guanabara. Se o Flamengo empatasse ou vencesse, ele sairia campeão. E o Fluminense foi lá, ganhou de virada por 2-1 e ficou com o título da Taça Guanabara. O Botafogo jogou ontem e perdeu, cara, para a Portuguesa da Ilha por 1-0. E o Volta Redonda empatou por 3-3 com o Boa Vista. Resultados aí atípicos. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Eu ensino é bem legal. Então as coisas mudaram muito, né? Tava bem estranho ali a situação de classificação do Vasco. Vencemos o Flamengo e se mantemos no G4. E na última rodada a galera toda tropeçou. Com isso, a classificação momentânea é a seguinte: o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, fechou o campeonato com 25 pontos. O Flamengo provisoriamente é o segundo com 23. O Volta Redonda é o terceiro provisoriamente com 20. E o Vasco, até aqui, provisoriamente é o quarto com 20. E o Botafogo é o quinto com 19 pontos. Por que eu falo provisoriamente? O Vasco pega às 7h30 da noite o Bangu em São Januário. E em caso de vitória, o Vasco salta de 20 para 23 pontos. Chega a mesma pontuação que o Flamengo. Porém, o Vasco ultrapassa o Flamengo de qualquer jeito. E eu explico por quê. O saldo de gols do Flamengo hoje é 13. Do Vasco é 12. Se o Vasco vencer por um gol só de diferença, ele iguala no saldo de gols e iguala o número de gols pró se for 1-0. Se for 2-1, ele já passa no gols pró direto. Mas se for 1-0, empata tudo. Porém, no confronto direto, o Vasco venceu por 1-0. Então ele acaba à frente do Flamengo, beleza? Então, independente de resultado, vencemos hoje, nós seremos o segundo colocado e vai ser importante essa segunda colocação. Eu explico por quê. O primeiro e o segundo colocado têm vantagem nas semifinais. Hoje, sem o Vasco entrar em campo, vai ser Fluminense e Vasco, com o Fluminense podendo jogar por 2 resultados iguais ou 2 empates. Exemplo, o Fluminense vence por 3-2 o Vasco no jogo de ida e o Vasco vence por 2-1 no jogo de volta. Passa o Fluminense. Os 2 jogos acabaram empatados. Passa o Fluminense. O Vasco só avança se ele vencer um jogo e empatar o outro, ou se ganhar um, perder o outro, desde que ele tenha diferença aí no saldo de gols, tá bom? E a outra semifinal seria Flamengo e Volta Redonda, com o Flamengo tendo a vantagem. Se o Vasco vence o jogo dele, aí o cenário muda. O Vasco vira o segundo colocado e o Flamengo cai para a terceira colocação. E o Vasco passa a ter a vantagem do empate. O mesmo cenário que eu expliquei de Vasco e Fluminense. O Vasco joga por resultados iguais ou por empates, tá bom? Se o Vasco empatar o jogo, ele continua pegando o Flamengo, porém ele vai para a terceira colocação. E com isso, quem acaba tendo a vantagem do empate é o Flamengo, tá? E uma derrota, aí não tem jeito, a gente pega o Fluminense. Então é importante o Vasco vencer, pegar o Flamengo na semifinal, jogando pelo empate.
Beleza? E agora vamos a mais notícias boas, cara. Só notícia legal. O Globo Esporte trouxe uma informação exclusiva ontem de que o Vasco se acertou com o Nova Iguaçu e vai comprar mais 15% dos direitos econômicos do meia Marlon Gomes. Já tinha informado para vocês que Vasco e Nova Iguaçu, Vasco e Marlon Gomes estão em processo de renovação de contrato. O contrato do Marlon Gomes acaba no final do ano que vem, mas o Vasco está receoso com o que aconteceu na renovação de contrato do Andrei Santos. Antes mesmo da ida do Marlon para o Sul-Americano, o Vasco já tentou renovar o contrato e, de forma inteligente, o staff do atleta deu uma segurada acreditando que ele iria se valorizar no Sul-Americano, fato que acabou acontecendo. Tá? Então eles ainda negociam ainda uma renovação, mas o Vasco já está comprando mais 15% dos direitos econômicos do Marlon Gomes. Até esse acerto, o Vasco tinha 70% dos direitos e o Nova Iguaçu tinha outros 30%. O jogador é formado no Nova Iguaçu e já nessa reta final próxima ao Sub-20, que ele vê o Vasco, o acordo foi esse, 70% para o Vasco, 30% para o Nova Iguaçu, e agora o Vasco está comprando mais 15%. E agora uma informação também muito bacana. O Vasco acertou a renovação de contrato do volante Barros. Menino que vem jogando muito bem. E o Vasco já renovou aí o contrato dele. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco em seu site. O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato do volante Cauã Barros. O jogador assinou a extensão do vínculo nesta quarta-feira no CT Moacir Barbosa, com validade até 31 de dezembro de 2026. Ao meio de tantas notícias boas, vem uma notícia ruim. O volante Patrick de Luca teve uma lesão importante no joelho. E aqui vai a nota do Vasco também em seu site, de forma oficial. O atleta De Luca sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante um treinamento. Realizou o exame de imagem e confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior. De Luca será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. O Vasco não fala aqui de período de retorno, quanto tempo que ele vai ficar lesionado, enfim, qual é a cirurgia que ele vai fazer, mas como é ruptura de ligamento, acredito eu que ele com certeza vai perder mais da metade do ano. Se possível, talvez ele nem joga mais nessa temporada, tá bom? Então fica aí uma notícia ruim no meio de tantas notícias boas. E agora vamos trazer uma informação sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Segundo o jornalista Rafael Marques da Rádio Globo, a princípio, Fluminense e Volta Redonda devem jogar no domingo, tá bom? E Vasco e Flamengo, que é o mais provável, deve acontecer na segunda-feira, tá bom? Até porque, como o Vasco está jogando hoje, quinta-feira, para jogar no domingo, vai ficar meio apertado. O Vasco joga quinta-feira de novo, na semana que vem, pela Copa do Brasil, contra a equipe do ABC, então deve ser isso, tá? Não tá confirmado ainda e existe uma discussão aí de quando será o jogo da volta das semifinais. Segundo o Rafael Marques, tá se costurando um acordo com a PM para que os dois jogos aconteçam no domingo, dia 19, tá bom? Vamos virar a chave agora e vamos trazer uma informação também importante. Falei para vocês que era só notícia boa. Essa agora é do blog do Panorama Esportivo do Globo. O Vasco acabou de homologar um plano de pagamento de dívidas junto à Justiça. O Vasco já tem um acordo do RCE para pagar a dívida trabalhista aí com ex-jogadores e ex-funcionários. Porém, ainda tinha questão lá da CND. Os jogadores chegavam lá pela Câmara Nacional de Disputa e Resoluções e conseguiam, às vezes, que o clube junto à FIFA tivesse que pagar o acordo de uma vez ou fosse proibido de inscrever atletas. Vocês lembram do caso aí do Maxi Lopes, que à época até o presidente Jorge Salgado teve que tirar o dinheiro do próprio bolso para poder estar pagando, porque senão o Vasco não inscreveria o Alex Teixeira, que estava sendo apresentado no dia que saiu a notícia aí do transfer ban do Maxi Lopes, tá bom? Vou ler para vocês a matéria que é bem curtinha do Globo, que ela tá rica de detalhes aqui, ó. A Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de pagamento das dívidas do Vasco na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD, órgão ligado à CBF. Além disso, determinou a exclusão do regime de execução centralizado, o RCE, dos débitos cíveis ligados ao órgão, a exemplo do que a Justiça do Trabalho já havia feito. De acordo com a decisão do juiz Rubens Soares
Viana Júnior, da vara do núcleo do futebol, o Vasco terá que seguir a lista de preferência prevista na lei da SAF. Não pode comprometer o repasse de 20% para o RCE e também ter que quitar o parcelamento das dívidas em até 6 anos. Por tais motivos, homologa o pleito firmado, visando a execução do plano de pagamento parcelado no âmbito da CNRD, diante da sucessão desportiva, bem como a exclusão dos débitos nele incluídos deste RCE, como o prosseguimento dos procedimentos e do plano de quitação paralelo perante os órgãos da CBF e sua CNRD, o que se dará sem prejuízo deste RCE e de seus credores através do Vasco SAF. Foi a decisão do juiz. O acordo entre Vasco e SAF, que assumiu as dívidas da associação e a CNRD, começou a ser feito em janeiro durante uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atualmente, o Vasco ainda tem 36 ações correndo no órgão, que é responsável por intermediar conflitos entre jogadores, clubes e empresários, podendo aplicar sanções como impedimento de inscrições de atleta. Então foi importante o Vasco fazer esse acordo, porque senão, vocês viram aí, tem 36 ações correndo. E chegou, ou paga, ou fica proibido de inscrever atletas, beleza? Tirando a informação do Di Luca, uma notícia boa atrás da outra. E que é a melhor de todas? 7h30 da noite tem Vasco da Gama jogando e tem dado muito prazer em sentar para assistir os jogos do Vasco. Vou estar trabalhando, tô lá na cabine de imprensa hoje, mas com um sorriso aberto, espero com mais uma vitória dos Gigantes da Colina. E lá de São Januário eu espero vocês para o nosso pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui. Vai lá no XBet, aposta hoje aí, vambora.